Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer a demonstração da técnica de variáveis separáveis, pelo menos o caso em que o h de y0 é diferente de zero, e depois de fazer a demonstração com a precisão, explicando as hipóteses, depois eu vou retornar e explicar com detalhe um pouco algumas hipóteses em base do teorema de existência e unicidade, que é bem sutil a escrita das hipóteses. Então vamos lá e vamos entender tudo o que estamos fazendo. Então, considere duas funções, tanto a g quanto a h, funções contínuas de uma variável real, e eu pego o x0 e y0 dentro desse retângulo aqui, AB cartesiano CD. O que significa isso? Eu estou dizendo que o meu x0 está aqui e o meu y0 está aqui dentro desse intervalo. Então, se acontece isso aqui é uma hipótese, h de y0 é diferente de zero, e suponha que a gente consegue ter uma solução, tá? Ou seja, para essa PVI, o que acontece é que quando a gente quer achar a solução geral, aparece uma constante C. Uma constante C ela está determinada por quanto vale o y num ponto. Então, o que está dizendo é o seguinte, baseado que y de x seja y de x a solução do PVI, então o y de x tem que satisfazer essa integral aqui, tá? Esse resultado da integral. Então, o pedido que temos é o seguinte, h de y0 é diferente de zero para poder dividir. E a continuidade de h de y é permitido apenas para ainda poder integrar, ou seja, a gente não do nada ficar a função se anular de repente, né? Ou seja, o h de y0 ser um salto, vamos dizer assim. Tá? E basicamente é isso. E a integral aqui pode pedir só para pedir a continuidade para poder integrar também. Mas aqui dava para enfraquecer para integrável. Mas enfim. Vamos fazer a demonstração desse resultado para explicar todas as ideias. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer provar isso aqui, supondo que h de y0 é diferente de zero. Então, seja y de x a solução dessa PVI aqui. Então, y' de x satisfaz isso, e só para acrescentar, eu sei que y de x0 vai ser igual a y0. Então, agora o que a gente vai fazer é as contas, ou seja, como isso aqui tudo depende de x, então a gente pode, vamos dizer, passar isso por outro lado dividindo. Então, olha só o que nós temos. Nós temos que y' dividido por h de y de x, e isso aqui vai ser igual a g de x. Tá? Quando a gente bota y', tudo isso depende de x. Então, o que a gente está fazendo? Agora a gente vai integrar ambos os lados. Tudo em função de x. Agora, quando a gente integra em função de x, a gente tem que botar um ponto inicial. A gente só pode trabalhar com integral definida quando estamos fazendo a demonstração. Tá? Apesar da resolução sempre é mais interessante fazer com integral indefinida, vamos dizer assim. Mas aqui a gente como estamos fazendo demonstração, tem que fazer tudo indefinido. Um outro problema, um outro detalhe é que o x está aqui fora e o x está aqui dentro, no integrando. Isso também não pode ocorrer. Então, o que acontece é que, como a integral é definida, a variável que está aqui é sempre um detalhe, é uma escolha. Então, o que a gente vai fazer para ter formalidade adequada, trocar o x por uma outra letra. Deixa eu apagar aqui e trocar tudo por t, que é mais rápido fazer assim. Então, vai ter y' de t, dt, dividido por h de y de t. E aqui a mesma coisa. A gente vai botar um g de t, dt. Apenas por formalidade. Então, além disso, agora o que a gente tem? Esse lado aqui já está aqui totalmente. Então, não temos mais que se preocupar. Agora, o que a gente tem que fazer é mexer nesse lado aqui. Para mexer nesse lado, a gente vai usar a técnica da substituição. Então, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Então, nós temos a integral de x0 até x, de g de t dt. Isso aqui vai ser igual a... Agora sim, a gente vai fazer a mudança total a mudança de variáveis, que é o seguinte.
a gente vai transformar, vamos fazer assim, vou chamar de U igual a Y de X, tá? A gente vai usar, Y de T. Tá? A gente vai trocar isso aqui por y de t, e o que acontece é que essa expressão aqui toda é o que a gente vai chamar de du. Tá? Ou seja, o que nós temos com a técnica da substituição é que du é igual a y' de t dt. Então, só baseado nisso, olha só, outro ponto que também tem que fazer, antes que eu esqueça, tem que trocar os integrandos. A substituição integral indefinida, a gente só mexe no integrando, mas o intervalo de integração também tem que ser mudado. Então, o que acontece é o seguinte: quando t é igual a x0, o que acontece é que u vai ser igual a y de x0, e isso aqui tudo é, por hipótese, o y0, que é a solução da PVI. Além disso, deixa eu botar com outra cor. Quando t é igual a x, nós temos que u é igual a y de x. Então, baseado nessa conta aqui toda, o que nós temos? Opa, botei em amarelo, eu quero em branco. Nós temos que isso aqui vai ser integral. O x0 muda para y0, que foi feito aqui. O x vai mudar para y de x. Essa expressão aqui de cima é o que a gente chama de du. O denominador, ele virou h de u. Agora, bom, essencialmente nós temos exatamente essa integral aqui igual a essa, que o u, como eu disse, é uma letra auxiliar. Então, como a integral é definida, o que está aqui dentro não é importante se é u, v, w, a. O que a gente precisa fazer a gente só precisa de um parâmetro auxiliar para poder dizer que estamos integrando, né, em relação a u. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos trocar o u por t para ficar bonito. Então, isso aqui é y0 até y de x de dt dividido por h de t. E isso acaba a demonstração, que é a fórmula que a gente queria fazer. Então, note, agora o que eu quero fazer é explicar um pouco mais as hipóteses, que vocês podem ficar lendo em livros e parece que eu enfraqueci para ver alguma coisa mais geral. Na verdade, não. O que acontece é que em livros, eu posso, por acaso, ele gosta também de considerar já direto se o h de y0 é igual a zero. E por inspeção, tá? Se eu botar, olha, esse PVI aqui, uma função que faz isso é a função constante y0, né? Porque y' vai ser zero, então vai satisfazer essa EDO aqui de baixo e vai satisfazer y de x0 igual a y0. Isso aqui é direto do PVI. Então a gente tem uma solução. O problema é se essa solução é única ou não. Acontece que depois também a gente vai ver contra-exemplos, tudo que tem direito, é que tem casos, isso aí no outra playlist, é que se a gente só botar contínuo aqui, isso aqui normalmente não é único. Então a gente precisa, vamos dizer, utilizar algum outro resultado, e aí é o teorema de existência e unicidade, que essencialmente ele vai ter que trocar, ou seja, restringir um pouco mais a hipótese que, ao invés de trabalhar só com função contínua, a gente tem que exigir que a função é de classe C1. Então, se a função for de classe C1, o que nós temos é que se h de y0 é igual a isso, então y é exatamente igual a y0 é a solução dessa PVI. E é a única solução. Mas é o que a gente falou, usou um outro resultado que é o teorema de existência e unicidade. E para poder evocar esse teorema, vamos dizer assim, né, a gente precisa ver se a minha EDO satisfaz as hipóteses do teorema, né? E para satisfazer as hipóteses é necessário isso e isso, essencialmente. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.